Bom, sabe que eu gosto já de começar aqui dando uma olhada nos índices, né? Olhando os índices aqui, a gente consegue ver já o mercado trabalhando em leve alta. Dow Jones, S&P, Nasdaq, né? O VIX está bem tranquilinho, quase 2%. Então, isso traz uma positividade maior ali dentro dos mercados, tá? Europa, de maneira geral, trabalhando em leve alta também, nada de mais, nada de menos. 0,5, 0 a 0, tá? A gente tem Ásia aqui, Japão trabalhando em queda, China trabalhando em alta. Também uma alta não muito relevante. Uma alta normal, certo? Legal. Bom, feito isso, vamos ver se a gente tem algumas notícias hoje. Madrugada aí sai alguns PMIs aí, né? Na parte da Europa. A gente tem aqui 9h30 saindo alguns dados brasileiros, tá? De PIB, tá? 9h30, então 9h30 é um horário. Pode trazer uma volzinha aí para os nossos mercados, B3. Acho que só, não temos muita coisa hoje não, só isso, tá? Só 9h30 mesmo. Aí, alteração de horário. Então, 9h30 a gente tem notícia. 10 horas, B3 abrindo, né? Mercado à vista. 11h30, Nova York abrindo, né? Tá? Então, agora a gente teve essa alteração. Opa, pus 10h30 que é 10 horas, tá? Então, a gente tem essa alteração de horário, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar essa vol aqui, ó, do começo do dia, das 9h30 às 10 horas. Ver se a gente já bate meta em B3 com essa vol, beleza? Vou começar aqui com o B3, gráfico de 1 hora. Então a gente consegue ver esses últimos rompimentos de fundo, né? Ó, certo? O mercado entrou numa tendência bem forte, tá? O que traz pra gente, eu gosto, deixa eu tirar todos os alarmes, stopar todos, remover, tá? O que eu gosto de trazer aqui, a onda que gerou esse rompimento, né? Então a onda para mim que gerou esse rompimento, ó, foi toda essa onda. Então, a minha referência, ela vem sendo trabalhada aqui, onde, óbvio, a gente está trabalhando numa zona de desconto, é uma região barata, então a gente pode pensar em trabalhar comprado aqui. Lógico que não sair comprando em qualquer lugar, né? Aí como é que a gente vai fazendo? Ó, 15 minutos, o mercado tá caindo seco, RSI trabalhando lá no sobrevendido, tá? Só que eu preciso agora de gatilhos, né? Só Scandal também não é o meu gatilho. Então, por exemplo, ó, aqui nos 5 minutos, tá? Eu tenho a minha primeira troca de estrutura, certo? Aqui já é um rompimento nos 5 minutos que está dando divergência, isso é interessante para a gente. Tá? O mercado já vai trazendo um sinal de fraqueza. Ó. Você pode ver essa divergência aqui embaixo, tá vendo? Ó? O mercado rompeu fundo no gráfico, mas no RSI não rompeu. Então você tem uma possível divergência aqui no M5. Provavelmente, deixa eu ver se no M1 ela marcou. Ó. No M1 ela marcou, tá vendo? Então a gente já pode começar a ficar de olho nisso. É interessante para a gente começar a trabalhar comprado, tá? No tempo gráfico maior, as partes vendedoras só mais lá para cima, né? Ó. Então, por exemplo, a gente tem order block aqui, tá bem caprichado aqui de pós, né? Ó, a gente tem fair value gaps aqui, mais order blocks aqui. Nenhum tá válido ainda, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais de informação. Tem fair value gaps aqui.
Então, assim, vamos esperar ainda, não sei ainda em qual a gente vai trabalhar, tá bem longe, o mercado está a praticamente 1.600 pontos ali. Vamos trabalhar mais na região que nos interessa, que está aqui, ó. Então, essa região é a minha de interesse. A gente tem duas situações aqui, tá? Para começar a operar. Aqui, a gente tem a situação de mercado estourar, e aí a gente tem uma entrada por confirmação. São duas situações. Eu gosto de fazer duas entradas aqui. A primeira, normalmente no 1 minuto. Então, dependendo de como o mercado vem, por exemplo, vamos supor que ele abre aqui, ó, dando um imbalance. Eu gosto de pegar esse imbalance aqui, ó, entrar no meio dele já, assim, ó, tá? Sem esperar liquidez. Isso a gente está falando de M1. Agora, se a gente vê que o mercado foi, não voltou para retrair no imbalance, aí a gente espera a nossa estrutura padrão, liquidez, manipulação da liquidez, nossa entrada está aqui, ó. Então, assim, de maneira nítida, a gente quer trabalhar comprado aqui, tá? Eu vou marcar algumas situações como esse imbalance aqui. Não é uma região que eu vou trabalhar vendido, mas é uma região que o mercado pode dar uma travada, tá? Você pode olhar que esse imbalance existe tanto no M1 quanto no M5. Então, ele é forte, então o mercado pode dar aquela travadinha aqui. Então, não é o ponto que eu procuro vendo, mas é um ponto que o mercado pode embananar, a gente pode usar de alvo ou coisa do tipo, caso a gente está comprando aqui, ó, tá? Aí a gente vê e faz cálculo aí pra gente, beleza? Outra situação interessante é o mercado pode também abrir aqui, tomar essa liquidez, pegando o comprador, os stops vão estar aqui, o mercado vai lá pegar os stops para depois fazer o movimento de alta dele. Então a nossa entrada está aqui ou aqui no meio. Então a gente pode esperar também essa possível manipulação. Porque muita gente vai estar querendo comprar no pivôzinho, o mercado estopa a galera no pivôzinho para fazer movimento real. Aí é importante que essa movimentação ainda continue dando divergência para a gente tem nossa entrada. Tá? Então essas duas situações aí que a gente fica observando por índice, não tem muita opção. O dólar também, ele está bem esticado, né? Então a gente pode trazer a movimentação real do dólar aqui, que é a onda que gerou o rompimento. Nitidamente a gente está trabalhando numa região cara. Se a gente cair para os 15 minutos, a gente já começa a ver possíveis divergências. Provavelmente no 5 ele já deve estar marcando isso para a gente, né? O fundo interessante de troca de estrutura está aqui, né? As regiões de demanda estão aqui, região compradora, Fair Value Gap, região compradora, tá? Aqui até existe, ó, uma liquidez, e embaixo dela, deixa eu ver, ó. Cara, você tem um Fair Value Gap aqui, ó. Esse cara aqui tá até validado já, tá? Validado. Então, esse cara aqui, às vezes, se o mercado descer muito forte aqui, manipular isso aqui, temos uma possível entrada aqui, tá? Vamos ficar de olho, óbvio, tá? Deixa eu trazer mais para cá, mais para cá. Agora o restante ainda não tá tão validado, certo? Então, ó, a divergência que a gente mencionou já tá rolando aqui. A gente está trabalhando numa região de prêmio. Então, a gente vai esperar meio que a situação contrária do índice. O mercado trocou estrutura, a gente entrou. Aí você tem as duas entradas. Aquela que vem com Fair Value Gap bem forte, a gente bate nela sem liquidez. Ou aquele vem rompendo bem fraquinho, a gente espera liquidez para isso. E dependendo da situação, a gente vai ter que observar, vamos ter que ir no feeling ali do mercado, que é a situação onde o mercado pega os vendedores, estopa esses caras para depois fazer o movimento real. Então a gente tem uma baita de uma entrada aqui nessa extremidade, tá? Então é isso que a gente pode buscar. Vou deixar um alarme aqui também. Não tem muito segredo, tá? O mercado está trabalhando nessa região de oferta. A hora que ele chegar aqui na região de demanda, a gente começa a observar aqui que está rolando, certo? Ah, Chauzito, vamos ver o que está rolando no Chauzito. Beleza, vamos apagar um pouquinho de coisas, coisas e coisas.
Bom, o que que a gente tem aqui? Um movimento baixista, mitigação, querendo fazer expansão de novo, tá? Então, essa é a ideia do mercado nesse momento. Vamos para os 15 minutos. Os 15 minutos eu gosto já de trazer, ó, essa microestrutura. O mercado estava fazendo um movimento ascendente, trocou estrutura aqui, criou essa, já mitigou, já fez boss. Então, eu trato isso aqui já como boss secundário, tá? Onde eu vou trazer a nova referência, que é essa aqui, ó. Foco do mercado é rompimento de fundo, boss primário. Opa, tá? O foco do mercado está aqui em fazer o fechamento abaixo dessa região. A gente está aqui numa situação interessante, porque o mercado fez o movimento de expansão, fez a mitigação, manipulou ó, essa região aqui com divergência, testando uma região de order block. Olha que legal, deu trade aqui, ó. Aí agora a gente está numa situação meio complicada. Por quê? Porque o mercado trocou estrutura aqui, certo? Aí ele daria mais ou menos, tentaria dar trade aqui de novo, ó. Só que assim, o que que tá rolando? Ele tá meio querendo violar aqui, certo? Ele tá querendo violar aqui. Então, assim, a gente sabe que o foco do mercado está nessa estrutura. Ele ameaçou um movimento baixista, devolveu muito forte. Então, ele mostra que essa região de demanda está forte, já fazendo praticamente dois fundos ascendentes, né? O que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de vir aqui por uma hora, marcar minhas pontas de liquidez. Então, por exemplo, ponta de liquidez interessante para mim está aqui. Ponta de liquidez interessante para mim está aqui. Ponta de liquidez interessante para mim está aqui. É nítido que o mercado. Opa, e tem uma aqui. Ó. É nítido que o mercado ele vai tomar alguma ponta dessa em algum momento. Essas são as pontas de liquidez principais. Então, assim, a gente só tem que esperar acontecer isso. Eu voltando lá para os meus 5 minutos, o que está rolando? Né? Eu vou marcar esse imbalance que o mercado criou. O mercado, ele faz o fechamento acima do fechamento, mas não faz fechamento acima do pavio, que foi o último preço que o mercado foi. E olha como entrou oferta forte aqui. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o mercado está se decidindo ainda, tá? A tendência é baixista, as melhores operações ainda são vendedoras, tá? Acima dessas pontas de liquidez, né? O mercado já testando OB, a gente tem mais regiões de order block, né? Eu gosto de tentar trabalhar, por exemplo, mais acima dessa ponta de liquidez interna. Então, por exemplo, se tem order block, fair value gap aqui, não sei ainda. Podemos marcar? Podemos. Não vejo problema marcar essas regiões. Mas ainda não é nosso ponto forte, tá? Tem dois cenários aqui. Como ele fechou mais acima, ele pode trabalhar aqui, ó, tá? Só que a gente vai contra a tendência dele. Isso aqui pode ter sido só tomada de liquidez para o movimento baixista, positivo. Então, assim, qual que é o meu veredito aqui, né? Eu vou esperar ele criar essa liquidez, manipular, entrar para esse pó e reagir. Se ele reagir de novo, eu entro por reação aqui. Então, caso o mercado tenha reação, entrar. Caso ele passe reto aqui, ele vai vir para romper fundo, aí a gente começa a treinar esse movimento, ó, baixista, tá? E aí a gente treina desse cara daqui para cá, tá? Alvo tá aqui, e a gente vira a microestrutura dele até buscar regiões de liquidez maiores, que nem essa aqui, depois a gente começa a virar vendido nele só com troca de estrutura. Então, assim, é um mercado onde a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência agora. Ele até tá chamando para compra, mas ele chama para venda também, em pontos muito próximos, tá?
Olha aqui se eu descer pro M1. Tem movimento, tem liquidez, já está criando movimentos baixistas e respeitando. Dá para fazer esses trades meio que de scalp? Cara, até dá. Não vejo problemas, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser, tipo, deixar bem marcado que essas coisas que a gente está vendo num tempo gráfico menor, que também é muito ruído, tá? Não é um tipo de trade que eu faço agora, nesse momento. A gente pode até fazer um trade aqui legal que é fazer isso aqui, ó. Vir, passar para o M1. M1 trocou a estrutura que a gente entra no imbalance aqui, ó. Puf. Então a gente está esperando essa região. Se ele passar reto, passou, a gente vai manter a baixista e segue o fluxo adequado. Beleza? Vou até deixar um alarme aqui, ó. Vamos com calma aí, então, beleza? Ver como é que ele trabalha aí dentro. GBP? Não, ainda não falei sobre as regras da MyCapital, tá? Galera, não falei. Vou falar ainda, não saiu, o pessoal não autorizou os termos, mandei lá. Tô esperando a atualização dos termos para a gente pegar o termo e fazer uma live lendo o termo e entendendo as novas regras, certo? GBP, vamos lá. O que que tá rolando aqui no GBP? Pô, a gente tem dois cenários. Essa baixista, o mercado segue respeitando ela, e ele segue respeitando uma altista, ó. Expandiu, mitigou, aí ele tá nessa aqui, ó. Expandiu, mitigou. Onde o mercado toma liquidez, ó. Tô vendo tudo no H1. Opa, pode ser liquidez H1, tá? E entra para uma região de desconto, tentando fazer esse movimento altista. Como é que a gente trada isso aqui, né? Isso aqui é boss secundário, né? Como é que a gente trada isso? O mercado criou mais uma liquidez. A gente está com um, dois, três, quatro toques aqui. Muito provável o mercado vem manipular essa região, seja para captura de liquidez ou para rompimento e seguir essa continuação altista. Então, como é que a gente vai tradar esse movimento? Ó, tem um point muito bonito aqui, que é um buy to sell. O mercado está testando ele sentindo, certo? O mercado está sentindo essa região. Deixa eu ver a janela aqui, está chovendo. O mercado está sentindo essa região. Como é que a gente vai tradar isso aqui, cara? O melhor cenário é ele perder isso aqui, ó. Choque interno para confirmação, tá? Porque aí ele vai deixar dois, depois da tomada de liquidez, dois fundos altistas para continuação do movimento, ó. Então é isso aqui que a gente vai tradar, ó. Rompeu, executamos nossa entrada. Você tem primeiro alvo, segundo alvo, que é o equal highs. Esse aqui é um trade que dá para fazer até o segundo alvo. E aí o mercado perde a estrutura primária dele e essa secundária passa a ser a nossa primária. Interessante, interessante. Vou deixar um alarme lá. Euro. Legal, o eurinho já veio trocando estruturas. Olha que interessante. Vamos apagar isso. O mercado ficou, né, ó, tentando trabalhar aqui nesse rompimento, não rompia, não rompia. Começou a vir os primeiros fechamentos, ó, para cima dessa região, né? Se eu for lá para os 15 minutos, olha aqui, esse cara já fechou para cima, né? Então, ó, como é que eu trabalharia aqui, ó? Nisso, mercado troca estrutura, e aí eu trabalharia com essa estrutura baixista. Só que o mercado está querendo trocar aqui, ó. Já fez mais um equal highs, e ele está aqui, ó. Provavelmente ele vai romper esse cara. Dá para trabalhar vendido aqui? Dá, mas a gente está meio cego aqui para trás, né? Você tem pós aqui muito antigos, eu não gosto desses pós muito antigos. Então a gente trabalharia aqui mais com um tempo gráfico menor, né? Aquela situação de um choque, ó. E aí a nossa entrada aqui, ó. Muito, muito de longe, muito mais seguro, tá? Então o que que eu vou ter que esperar? Vou ter que esperar isso. Eu vou ter que esperar o mercado sair desse range, trocar estrutura para eu vender para depois subir, porque aí a referência vai ser altista. Então você vai ter dois trades, esse de venda na mitigação, esse de compra na expansão. Então vou deixar um alarme aqui. Nada muito de prontidão, a gente precisa de um pouco mais de informação aqui nesse gráfico, tá? Nosso S100, a gente segue trabalhando naquela movimentação baixista.
Na estrutura secundária, ó, a gente entrou para aquele Fair Valley Gap, ó, lembra? Que eu desenhei. Então a gente segue trabalhando a secundária aqui, ó. É interessante, deixa eu ver, que aqui rolou uma divergência, ó, bem na nossa estrutura. Tem gente que faz trade aqui, ó, seu candle de reação, ó. Deixa eu ver se nos 5 minutos rolou. Rolou, ó, engolfo. Divergência, a venda aqui, ó, no candle de reação e stop abaixo. Você pega todo esse movimento baixista. É um trade que existe pra gente, tá? Então, assim, o mercado veio, entrou para a região de desconto, respeitou de novo, né? Então, assim, liquidez de H1. As melhores situações vendedoras estão aqui, tá? Melhores situações compradoras estão aqui abaixo. Mas o mercado, ele vem respeitando bem isso aqui, ó. Expandiu, mitigou, expandiu, mitigou, expandiu, mitigou, trocou. Choque interno, vem no movimento de expansão dele na secundária, na terciária, né? Então o mercado veio, fechou as regiões de imbalance e está no movimento de expansão dele. Então aqui a gente pode ir para uma quarta referência. Choque de M5, já perdeu a pernada que fez esse rompimento. Já criar essa aqui, ó. Eu vou até deixar ela de outra cor, porque ela é a quarta referência, né? Então, ó, o mercado pode estar criando uma ponta de liquidez, validando, por exemplo, ó, este order block, junto com o Fair Value Gap aqui, ó. Então, é um conjunto aqui. Você pode estar observando esse movimento para um possível trade aqui para a gente, tá? É uma região atraente aí para a gente observar aqui. Beleza? Então, vou deixar um alarme aqui embaixo. S&P, uma situação muito parecida, né? Onde a gente tem nossa referência. Aqui rolou trade de divergência. Aí o mercado vem trabalhando aqui, ó, com o seu último rompimento, vamos ver. Boa secundário. Aqui é uma situação, o mercado não tomou liquidez para dar continuidade, tá? Vai dar na mesma, mas ó, eu gostaria de estender esse cara, mas vamos deixar mais clean. Vamos supor que isso aqui então rompeu. O mercado troca estrutura, a estrutura que rompeu foi essa, expandiu, mitigou e trocou estrutura de novo. Eu vou trabalhar com essa referência agora. Onde o mercado já vem, no movimento de expansão, cria liquidez, valida esse POI, ó, toca nele, dando divergência ainda, você tem um trade de risk entry aqui, ó. Movimento fazendo expansão, a gente vai criar a próxima referência. Está aqui nos 5 minutos. Então, bem parecido com o S100, né? Região de liquidez interna, validação de order block aqui. Certo? Bem parecido com o S100, bem próximo. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui. O Shaw tá fazendo um negócio interessante, ó. Foi lá. Deixa eu botar esse choque do M1. Vou botar um alarme aqui, que se ele estourar aqui, a gente tem compra, tá? Se ele estourar forte aqui e voltar, a gente tem compra para subir com ele. Então, botei esse alarme aí e vou ficar de olho. O S30, a gente já está numa situação um pouco diferente, onde o mercado cria uma estrutura altista. Vem testando esses movimentos. Expandiu, mitigou, trocou. Legal. Região de demanda está aqui. Estou sem liquidez. Precisa de validação. Vamos esperar agora, tá? Áudio.
Legal, o mercado veio trazer o movimento de Boss. Então veio trazer a nova referência. Essa referência não mitiga, você expande aqui. Não dá divergência, legal. Ó, aqui já deu divergência no M15. O que tá rolando aqui, ó? Ah, ele tomou já a pontinha de liquidez. Ó, tomou pontinha de liquidez, testando o breaker block, tá? Ahn, a secundária dele tá aqui, ó. O ideal seria ele perder ela, né? Tá meio longe. Aqui temos order blocks onde pode entrar uma suposta oferta. É, eu não faria trade aqui, não. Tem ativo mais bonito. Porque assim, aí ele vai me dar um trade interno aqui, ó. Ó, só que ele já mitigou essa pernada da secundária. Vai me dar conflito de referência. Vou ficar de fora desse cara, tá? Não tem coisa mais bonita. Tem o euro, tá mais bonito. O GBP tá mais bonito. Vou ficar de olho com as marcações, mas não vou dar operação aqui, tá? CAD, vem respeitando a movimentação de alta e perde aqui, ó. Né? A onda que rompeu, eu posso trazer como essa. Legal. O mercado expandiu, mitigou, veio testar as regiões de pós. Order blocks vendedores. Tá trocando uma microestrutura interna aqui. A gente pode até pensar em uma movimentação baixista para a gente vir para o rompimento de boss principal, que é esse. A nossa venda está aqui, né? Na criação dessa microestrutura. Certo? Bom dia, galera. Bom dia. Nosso CDJ PY. Legal, expandiu, mitigou, tomou liquidez, expandiu. Então, o que que eu vou trazer aqui? Vou trazer essa movimentação. Deixa eu ver. Posso trazer, refinar ela para cá se eu quiser, não vejo problema. O mercado veio para a região de prêmio, trabalhar nas regiões vendedoras, já está trocando movimentação micro. Expandiu, mitigou, está aqui. Foco do movimento boss primário. Vou por 5 minutos. Posso trazer aqui uma situação de liquidez e possíveis vendas, né, nessas regiões, para continuar a sua movimentação baixista. Posso deixar um alarme aqui, tá? Posso deixar um alarme aqui. Legal, bacana. Então podemos trabalhar em cima disso. Às vezes ele pode vir romper direto o fundo. Se ele romper direto o fundo, a gente só faz expansão da referência e traça ela como primária agora, para a gente tentar tradear esse movimento, tá? Só para a gente finalizar, vamos dar uma olhada no Bitcoin, galera. Gráfico de 60 minutos. Eu forço nessas consolidações e tudo mais, vocês sabem. O mercado expandiu, mitigou aqui, eu já consigo ver um belo de um rompimento. Aqui eu consigo ver uma continuidade dessa movimentação. Aí o mercado expandiu, mitigou, trocou estrutura. Então a minha referência vira altista. Então eu vou para os 15 minutos, onde o mercado expandiu, mitigou, está tentando fazer esse rompimento aqui. Ainda não rolou, mas se a gente observar, tem uma interna, né? Ó, tem essa referência interna aqui, ó. Posso expandir isso aqui. Mercado criando liquidez para um movimento comprador. O que eu posso fazer aqui? Tentar buscar confirmações. Então, ó, mercado renovando estruturas. Eu criaria essa referência, usaria este ponto como ponto de liquidez e região de demanda.
Então, o mercado pode fazer essa movimentação. É importante que esse stop venha embaixo da estrutura toda, tá? Provavelmente aqui vai dar um 2 para 1. Às vezes é melhor estender essa operação um pouquinho mais. Então, podemos deixar um alarme aqui no Bitcoin também para ver se rola uma operação ou não. Certo, galera? Então, estamos preparados aí, não temos notícia, 9h30, só noticinha aí para B3, né? De maneira geral, para o Forex não tem muita coisa. Nosso mercado americano agora mudou o horário, né? Acabou o horário de verão lá, então a gente tem a abertura dele às 11h30 da manhã, certo? Como é que funciona agora, tá, galera?